Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam todos bem, nesses dias. E hoje a nossa aulinha é sobre petição. Vocês sabem o que é petição? A petição é um pedido que você faz a Deus dentro da oração. Quando você está orando e você pede alguma coisa, uma petição a Deus. Quando você pede, você precisa confiar em Deus e descansar, ter a sua dependência totalmente no Senhor. Eu vou contar uma história para vocês de um homem que ele era totalmente dependente no Senhor. Ele orava e dependia. É o George Miller. Ele era um homem que ele conheceu a Deus e a partir do momento que ele conheceu o Senhor, ele fazia o que agradava a Deus, o que estava no coração de Deus. Tá vendo essas crianças? São crianças de rua, crianças que não tinham pai, não tinham mãe, não tinham quem cuidasse delas. E o George Miller, ele levava essas crianças todas para casa dele. Só que teve um momento que não cabiam mais tantas crianças. E aí ele teve uma ideia, ele pensou em fazer uma petição ao Senhor, fazer uma oração. E ele pediu a Deus que arrumasse um lugar maior para ele, que ele pudesse cuidar de várias crianças, de muitas, assim como era o coração dele, o desejo dele, e que viessem também pessoas e o ajudassem a cuidar dessas crianças, a fazer o que era do coração de Deus. E ele conseguiu. Deus abençoou ele, enviou várias pessoas para ajudar, fez um lugar bem grande. Esse lugar é o orfanato, onde ficavam as crianças. E essas crianças eram ensinadas por George Miller, elas aprenderam sobre Jesus, elas aprenderam a orar, a palavra de Deus, e elas tinham comida e tantas coisas que Deus providenciava a elas. E elas gostavam muito de morar neste lugar. Só que teve um dia que George Miller ficou sabendo por uma pessoa que ajudava ele lá no orfanato que não iria ter pão, nem leite, não ia ter nada de café da manhã para as crianças. E então George Miller fez o que ele mais sabia fazer, que era confiar em Deus. E ele fez uma oração, fez uma petição a Deus, pediu a Deus que tivesse misericórdia, que providenciasse no outro dia, que ele confiava muito. Então ele foi e descansou, foi dormir. No outro dia, as crianças todas levantaram cedo, George Miller também levantou. Eles foram até a mesa do café da manhã e eles oraram, agradecendo pelo pão, pelo leite, pelaquela refeição da manhã. Mas eles ainda não tinham, mas mesmo assim eles oraram e agradeceram a Deus, mesmo sem ver. Quando passou alguns minutos depois da oração, a hora que eles acabaram de agradecer, alguém bateu na porta. E quando foram atender, era o padeiro, cheio de cestos de pães, com vários pães para as crianças comerem. E Deus, quando George Miller orou e quando as crianças também oraram, Deus já estava providenciando o pão. O padeiro disse que Deus já havia falado com ele e que era para ele levar lá para as crianças. E assim Deus sempre providenciava na vida deles. O pão, leite, as roupas que eles vestiam, tudo era da providência de Deus. E Jesus e Deus sempre fizeram. Na época quando o povo foi liberto do deserto, quando Deus abriu o mar, lembram dessa história, crianças? E o povo foi livre, caiu pão do céu, o maná, para que eles não passassem fome. Vocês se lembram também da história da viúva de Sarepta? Ela não tinha farinha, não tinha azeite. O profeta Elias disse que nunca ia faltar nem a farinha e nem o azeite na mesa dela, porque Deus estava providenciando. Essas pessoas sempre pediam a Deus e Deus sempre fez. E Jesus, que multiplicou pães e peixes para todo aquele povo que era necessário naquele momento.
O que eu quero dizer, crianças, é para que vocês sempre confiem em Deus, sempre confiar e peçam ao Senhor e descansem, porque Deus ele é poderoso, Deus é forte, Ele sabe de todas as coisas, tem o controle de tudo nas mãos dele. Então, quando vocês forem pedir, acreditem com fé e confiem sempre de que Deus irá fazer o melhor para vocês, amém? Vamos orar a Deus. Muito obrigada, Senhor, por tantas providências, por tantas provisões que o Senhor traz em nossas vidas. Obrigada pelo pão, obrigada pelo alimento e por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. Tchau, crianças, até mais.